Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é o último culto do ano de 2025. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. O último culto do ano. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar, né? Amém. Eu gostaria de pedir que a amada igreja abrisse as suas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Essa palavra tem falado muito no meu coração. Hoje é o último culto do ano, eu ia falar sobre outra coisa, mas o Senhor ele tem colocado no meu coração assim de uma forma grandiosa, né? Essa palavra. E como diz, né, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu creio que não é à toa que o Senhor está dando essa palavra. Nós não vamos ler muito, porque graças a Deus tem bastante. Então quero trazer o resumo daquilo que Deus ele tem falado comigo. Aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Mas é muito importante ler todo o capítulo de Neemias para o Espírito Santo falar com cada um. Porque Deus, Ele fala e faz de forma diferente. Amém? Amém. Vou pedir à amada igreja que pudesse, coloque de pé. Se não puder, não tem problema. Que diz o seguinte, a oração de Neemias. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 4. Que diz o seguinte, as palavras de Neemias, filho do Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, e estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloca aqui na Tua presença, meu Pai, reconhecendo que nada tenho, nada sou, meu Pai. Senhor, quem sou eu? Sou tão pequena perante a Tua presença. Mas, meu Pai, o Senhor tem me chamado como um canal para pregar o Teu Evangelho. Meu Pai, não por mim, mas sim pelo Senhor. Eu te peço, meu Pai, perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Meu Pai, que a partir de agora, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando, meu Pai. Que eu venha conseguir transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar sobre as nossas vidas. Meu Pai, que nossos corações, nossos ouvidos estejam receptivos para aquilo que o Senhor quer falar. Meu Pai, que essa palavra não fique aqui, mas chegue até o trono da Tua graça, com cheiro suave às suas narinas. Meu Pai, aonde chegar essa palavra, que venha cura, que venha libertação, que venha restauração e que venha salvação. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos fala a respeito de Neemias. Neemias, ele era judeu. Porém, Neemias, Deus abençoou Neemias, e Neemias, ele virou copeiro do rei. Então, ali, Neemias já não morava em Israel. Neemias era judeu, porém, ele trabalhava
como copeiro do rei Artaxerxes. Porém, Neemias ele ainda tinha o coração voltado para Deus. Neemias continuava com humildade, com simplicidade, e não deixou em nenhum momento, por ele ter uma vida confortável, ele trabalhava como copeiro do rei. Então nós acreditamos que ele vivia uma vida confortável. Mas mesmo assim, Neemias ele não se corrompeu. Neemias continuou com seu coração voltado para Deus. Então ele recebia notícias de como estava em Jerusalém. E quando Neemias recebe uma notícia que tudo muda na vida de Neemias, mas na obra do Senhor. Neemias recebe a notícia que lá estava tudo destruído, estava tudo acabado. Neemias ele se entristece. E Neemias ele fica tão triste de como estava. E Neemias ele toma uma atitude. Neemias ele poderia, do jeito dele, chegar, falar com o rei, gritar, tentar resolver tudo da forma dele, largar tudo e ir lá para resolver. Mas não. O que Neemias faz? Quando Neemias recebe aquela notícia, Neemias ele se entristece. Neemias chora. Mas Neemias começa a orar e começa a jejuar. Porque como cristão, como nós buscamos ao Senhor, tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, qualquer atitude, qualquer passo, nós precisamos entregar para Deus. E Neemias tomou uma atitude que foi orar e foi jejuar por um tempo. É muito importante nós orarmos, nós jejuarmos, porque quando nós oramos, quando nós jejuamos, o mundo espiritual ele se abre. Existem momentos nas nossas vidas que tudo está parado, tudo está travado, nós não conseguimos entender. Mas quando nós colocamos diante de Deus, quando nós oramos e jejuamos, tudo se abre, as portas se abrem. Tudo que era impossível vira possível. Por isso que Deus nos diz que nós temos que orar sem cessar. E por um tempo ali, Neemias, ele começa a orar, ele começa a jejuar. Mesmo com seu semblante triste, ele não desistiu e continuou a trabalhar. Então o rei ele observa Neemias naquele momento. Ele repara o semblante de Neemias. Talvez a gente tenha olhado e falado, gente, como um rei, ele reparou que Neemias não estava doente, estava com o olhar entristecido, porque Deus não faz nada em vão. Nada é por acaso. Deus tem um propósito para tudo. E através das orações, dos jejuns que Neemias estava fazendo, Deus ele já estava movendo os céus. Deus já estava fazendo tudo. Deus ele é um Deus que coloca tudo no seu devido lugar. E Deus ele assim faz. E o rei chama Neemias e pergunta por que ele estava com aquele semblante triste. Ele estava naquela situação triste, não estava doente. E Neemias, mesmo entristecido, fala com ele. Neemias ele poderia ter falado antes, mas pelo contrário, Neemias esperou o tempo certo e a hora certa de falar. Existem momentos nas nossas vidas que não é nós que falaremos, é o Senhor. O Senhor ele mostra. O Senhor, quando ele tem um propósito, ele toca. Ele muda o coração do ser humano, porque o poder está nas mãos dele. Meu Deus. Então Neemias olha e pergunta, fala com ele o que aconteceu. E aquele rei, vendo, pergunta a Neemias o que poderia fazer por ele. Olha só que coisa maravilhosa.
que Deus faz? Neemias não precisou falar nada, o Senhor mesmo já fez aquele momento. Já estava tudo preparado. E Neemias poderia já ter virado e falado com o rei, mas pelo contrário, Neemias teve sabedoria. Neemias poderia ter ido lá e pedido, falado logo com o rei, já que ele perguntou. Mas Neemias falou com Deus primeiramente o que ele poderia pedir, o que ele poderia falar. Irmãos, nós não podemos tomar uma decisão sem consultarmos a Deus. Assim como estava tudo preparado, muitas das vezes está tudo preparado, aos nossos olhos humanos é só fazer ou só pedir, mas tudo é no tempo de Deus. E nós precisamos ter sabedoria para pedir ao Senhor, para sermos guiados por Ele. Porque quem nos guia é o Senhor. Nós vivemos do que Ele nos diz e do que a palavra nos diz. Porque a palavra é diretamente Ele falando conosco. E quando Neemias, com humildade, com simplicidade, pede a Ele que deixe Ele ir. Meus irmãos, na mesma hora, Deus vai lá, toca no rei, libera e Neemias vai. Neemias vai lá e vai fazer a obra do que Deus mandou ele fazer. Deus mandou Neemias levantar aqueles muros. Porque Deus não é Deus de destruição. Deus não é um Deus de obra acabada. Inacabada, perdão. Deus, ele é um Deus de obras completas. Deus, ele é um Deus que tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está quebrado, Ele vai lá e Ele conserta. Ele transforma. E Deus levanta Neemias para ir para aquele local, para começar a levantar os muros. Neemias obedece e vai fazer aquilo que o Senhor manda. E quando Neemias chega naquele local, encontra tudo destruído. Neemias se entristece, mas começa a fazer aquilo que Deus ele falou. E quando nós vamos fazer a obra do Senhor, nós aprendemos que tudo que é da obra do Senhor que Ele nos dá para fazer, nós não fazemos sozinhos. Nós sempre precisamos um dos outros, porque o importante é a obra do Senhor ser concluída. O importante é a obra do Senhor ter muitas almas para o reino. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre Neemias, é sobre ele, é sobre Deus. E Neemias começa a ver juntar as pessoas para começarem a levantar aquele muro, para não deixar nada destruído. Mas o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E o que o inimigo fez? Usou alguém chamado Sanbalat e Tobias para tentar impedir a obra de ser feita. Porque o inimigo, ele trabalha com legalidade. E alguma legalidade Sanbalat e Tobias deu para o inimigo entrar e tentar usar eles para tentar impedir. E muitas das vezes, quando a gente olha para aquele muro, nós olhamos, mas por que o inimigo queria parar aquela obra? Por que o inimigo queria parar Neemias de levantar aqueles muros? Era só um muro? Não! É porque enquanto Neemias estava construindo o muro, fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele obedecendo o que Deus deu a ele, o inimigo já estava vendo o futuro, o inimigo já estava vendo aquela cidade de pé, aquele muro, aquela vergonha batendo em retirada, porque o inimigo vem para envergonhar, vem para destruir. Ele não quer a obra do Senhor sendo construída, ele não quer ver a obra do Senhor indo para frente, não, ele quer parar. O inimigo, ele quer ver a nossa família fora da presença do Senhor. O inimigo quer nos ver fora da presença do Senhor.
O inimigo quer nos ver frio espiritualmente. O inimigo não quer nos ver orando. Ele não quer nos ver jejuando. Porque ele quer nos parar. Porque ele sabe que ele já perdeu a batalha. Ele sabe que ele já perdeu, porque a batalha já é vencida pelo sangue de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele quer fazer com que nós desistimos da nossa salvação. Desistimos da caminhada, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então ele vai se levantar, mas é para bater em retirada. Ele vai cair em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Neemias começou a levantar aquele muro. Começou a levantar. E não foi fácil, meus irmãos. Porque quando nós olhamos, mas é só levantar um muro, ele vai fazendo, meus irmãos, quando Deus manda fazer. E o inimigo começa a se levantar, pode ter certeza que quanto mais Deus vai usando, mais o inimigo vai se levantando. Quanto mais Deus vai fazendo, mais o inimigo vai se levantando. E mais ele vai intensificando para ele poder parar. Para poder parar cada um de nós. Mas ele não vai parar. Porque a igreja está de pé, orando. A igreja está de joelho, a igreja está jejuando. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim potestades e principados. E Neemias estava focado em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E o diabo, ele é o pai da mentira. O inimigo é mentiroso. O inimigo não pode fazer nada com que Deus não tenha mandado. E Deus, ele é um Deus de obras completas. Nada vai parar, nada vai frustrar. E o inimigo, ele começa a vir com intimidação para tentar me parar, para tentar te parar, como ele fez com Neemias. Até que o inimigo viu que Neemias estava focado naquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Neemias estava lá, levantando os muros, fazendo a obra do Senhor, ligado naquilo que Deus ele tinha falado. Ele estava focado, ele não poderia perder o foco. Até que o inimigo se levanta, querendo matar Neemias. Porque ali o inimigo achava que matando Neemias, aquela obra acabaria. E aqueles muros não iam ser levantados, não seriam construídos. A obra pararia. E o inimigo diariamente tem tentado nos atacar para pararmos. Perdemos o nosso foco, mas a palavra é a vitória. E Neemias já estava vendo que o inimigo estava tentando parar com ameaças, tentando fazer ele desistir. Vem para cá, Neemias tentando tirar ele do propósito, mas Neemias teve discernimento e prosseguiu naquilo que Deus ele tinha falado. Muitas das vezes nós olhamos e falamos, mas se o Senhor mandou Neemias construir aquele muro para tirar aquele povo da vergonha, e ele estava construindo, ele ia morrer? Não ia morrer, porque Deus escolheu ele para levantar aqueles muros para fazer a obra. E quando Deus escolhe, Deus coloca, Deus não muda de ideia e não desiste. Ele conclui aquilo ali que é para ser feito. Aleluia. E até que Neemias conclui aquela obra, para a honra e glória do Senhor, o inimigo ele teve que bater em retirada, porque ele pôde ver quanto foi a glória de Deus naquele local. Neemias não desistiu. Às vezes a luta é cansaço, é batalha. É difícil, é cansativo, mas logo vem a vitória. Glória a Deus. Logo vem aquele muro. Aleluia. Aleluia, aquela vergonha. Acabou. Não estava mais destruído, construído. E talvez hoje você esteja falando, Carol, o que tem a ver isso comigo? Deus, ele tem te chamado para uma grande obra, como ele tem nos chamado para uma grande obra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei que Deus, ele tem te orientado a fazer e a falar,
família. Continua orando, continua jejuando. Talvez é pelo seu casamento, pelos seus filhos. É um laudo médico. Você está com o laudo médico, o médico já disse que não tem mais jeito. A sua família está destruída. Você não sabe mais o que fazer. Você anda desesperado. As portas não se abrem. Mas é o tempo de continuar construindo. É tempo de continuar orando. É tempo de continuar jejuando. É tempo de continuar buscando. Não desista daquilo que Deus te deu para fazer. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir no momento certo e na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Na sua família não vai ter morte, não vai ter maldição hereditária, não vai ter miséria. A sua família será um pedacinho do céu. Porque quando você coloca diante do Senhor, Deus ele vai fazendo a obra. Aleluia. E uma coisa que eu senti de Deus essa semana, esses dias, queimando no meu coração, é sobre um muro. É um muro de oração. Uma vida de oração, meus irmãos, tem que estar a oração. Porque quanto mais orando nós vamos, mais Deus vai respondendo. Mais Deus ele vai repreendendo o maligno sobre as nossas vidas. Então nós não podemos deixar de orar em nenhum minuto. É orar o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar em oração. Glória a Deus. Porque o nosso espírito é forte, a nossa carne é fraca. Então se a gente começar a orar mais e mais, nosso espírito vai fortalecendo, fugindo daquilo que a carne nos oferece, não estando mais. Então continua orando, continua buscando, que no momento certo, na hora certa, Deus ele vai entrar com providência. Aleluia. E quando nós oramos, meus irmãos, todo aquele muro, aquele impedimento quebra, cai, não é? Mas o que é de Deus permanece. Aleluia. O que é de Deus vem de uma forma natural. Glória a Deus. Quando você menos espera, Deus ele entra com providência. Vamos buscar em oração. Vamos buscar intimidade com Deus. Os dias estão corridos. Hoje é o último culto do ano, tá voando. Mas se Jesus já cuidou de você em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele vai cuidar, janeiro ele vai cuidar, fevereiro ele vai cuidar de cada um, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então eu não sei o que está acontecendo, o que você está passando. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Assim como Deus foi fiel e levantou Neemias para construir, levantar e edificar, meus irmãos, Ele é um Deus que é um Deus de obras completas. E Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Então não desista. Eu não sei para o que Deus te chamou, o que Deus está mandando você fazer. Continua, não perde o foco, não dê ouvidos para o inimigo. Continua, porque o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E se você sair do foco do que Deus te mandou, o inimigo destrói a sua vida. Mas se você seguir naquilo que Deus está falando, mesmo que você não esteja entendendo, porque com Deus é assim, meus irmãos. Às vezes a gente entende algumas coisas, às vezes a gente não entende, porque às vezes ele fala e às vezes ele não fala. Mas não é porque ele não está falando que nada está acontecendo. É porque até no silêncio do Senhor ele está trabalhando as nossas vidas. Até no silêncio dele. E tudo que ele faz pela nossa vida é bom, perfeito e agradável. Ele não faz nada para nos prejudicar, sempre para nos levantar, para estar conosco. E toda seta, toda palavra que o inimigo vier lançar, que venha bater em retirada, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando cada um de nós
Que Deus venha continuar abençoando a sua família e que esse ano seja um ano diferente. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar e creiam que Deus, Ele está no controle de tudo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que as palmas louvam e engrandecem em nome do Senhor.